Olá, eu sou Valdecir Fernandes de Oliveira, técnico da GEPAM, e esse é o quadro Fique por Dentro. Uma vez mais, aqui estamos no quadro Fique por Dentro, e eu quero chamar a atenção de todos para o tema em que estaremos conversando, que é de suma importância, sobre normatização para o encerramento contábil do exercício de 2025. A GEPAM, a GEPAM, ela alerta quanto o encerramento contábil do exercício de 2025. Sabemos que trata-se de um processo e esse processo ele exige planejamento, cobra responsabilidade e também cobra rigor, rigor na execução. E para que isso aconteça de modo eficiente, é necessário que se tenha normas, que se crie normas, formalize os procedimentos para assegurar de forma integral todas as informações. É fundamental. Portanto, esse momento ele constitui, o momento que eu digo, esse momento de você informatizar, normatizar por meio de decretos, instrumentos legais, é um momento que constitui de etapas, e essas etapas são estratégicas da gestão pública. E essas estratégicas ela garante a fidedignidade das demonstrações contábeis e conformidade com os instrumentos da Secretaria do Tesouro Nacional e também do Conselho Federal de Contabilidade. A execução correta é pontual do encerramento contábil. Por quê? Porque impacta diretamente o desempenho do município nos indicadores de gestão fiscal e contábil, contribuindo para a melhoria da pontuação nos rankings oficiais. Então, nós chamamos aqui a atenção dos gestores, prefeitos, câmaras e demais órgãos públicos para que se atente aí quanto à eficiência no encerramento contábil dos exercícios, onde você pode aí alavancar a melhoria da pontuação nos rankings oficiais, ok? Também pontuamos aqui que tem como finalidade esse momento de encerramento contábil demonstrar o quê? Todas as informações e transparências nos procedimentos da imagem da gestão pública, ok? Isso facilita, isso facilita a avaliação dos órgãos de controle e potencialização do município nos índices contábeis nacionais, refletindo o quê? A eficiência e credibilidade na administração dos recursos públicos. Portanto, fica aqui a nossa introdução. Esse alerta, repito, ele tem como objetivo de orientar, tem como objetivo de orientar os gestores e contadores municipais sobre os procedimentos essenciais para o encerramento do exercício de 2025, ok? Portanto, vamos lá. Normatização. O que é a normatização? A normatização para o encerramento do exercício, quando que ela se dá, quando que ela se inicia? Essa normatização ela deve se dar logo no início de novembro. Então, portanto, novembro aí está bem próximo, né? Então, portanto, fica aí a orientação, fica aí o alerta aos gestores municipais e demais órgãos quanto aí a normatização para o encerramento do exercício, tá? Essa normatização ela tem uma relação de passos a passos a ser observado. Entre eles, nós falamos aí dos inventários, ajustes, registros por competência, provisões,
provisões e procedimentos. É necessário antes do encerramento. O que é necessário antes do encerramento? Inventário, ajustes, registro de competência, provisões, procedimentos. Também é necessário o que antes do encerramento do exercício? Conciliação e conferência no balancete de verificação, ok? É importante que o encerramento do exercício, que os registros, né, os registros contábeis no encerramento do exercício observe aí o IPC 03 do STN, tá joia? Ah, também tem aí a análise, fundamental essa análise aqui, ó. É fundamental que se observe aí a estrutura do DECASP, tá ok? E as notas explicativas, isso é muito importante, tá ok? E por fim, nós temos aí a consolidação de balanços e reflexos no saldo da abertura de 2026. Isso é muito importante também, tá joia? Seguindo aqui, quais são as demonstrações contábeis aí que envolve o DECASP? O anexo 12, 13 e 14, também o 15 e 18, tá? O anexo, o anexo 12 fala do balanço orçamentário, o 13 é o balanço financeiro, que segue aí a regulamentação da Norma Brasileira de Contabilidade, o SP11 e IPC6, e também a Portaria 438/2012. Já o balanço patrimonial, o anexo 14, deve observar aí a NPCT-SP, as normas brasileiras de contabilidade terceiro do setor público, o IPC11. Também tem as variações, e muito importante aí quanto às variações patrimoniais aí do anexo 15, observando também aí a regulamentação IPC 15, IPC 05. Temos aí as demonstrações dos fluxos de caixa, né? Anexo 18, regulamentação IPC 08. E temos também importante isso aqui, ó, a partir de 2024, salvo engano, foi junho de 2024 aí que veio aí essa cobrança, né, a respeito das notas explicativas que deve acompanhar aí as demonstrações, né, nos anexos obrigatórios. Então essas notas explicativas aí é muito importante que ela se explique aí nesses balanços aí. Portanto, está aí o DECASP que deve observar as normas regulamentadoras aí, essas normas aí da contabilidade, ok? Seguindo aqui, eu chamo a atenção aqui, olha, ó, veja bem, notas explicativas, é importante essas notas explicativas aqui que ela conste aí nesses anexos aí do DECASP, é muito importante. E o Tribunal de Contas, ele tem cobrado aí, porque essas notas elas trazem informações das ocorrências, é muito importante isso aí. Vamos observar aqui que essas notas, elas, o que são essas notas? Elas são informações, informações muito importantes que deve constar aí nos quadros contábeis, ok? Como que ela deve ser? Deve ser clara, sintética e objetiva. Onde está a fundamentação dessa nota explicativa? Então nós temos aí a norma brasileira de contabilidade, o comunicado técnico aplicado ao setor, é o CTSP2 de 13/6/24, que fala aí a respeito dessas notas aí, obrigatoriedade que deve constar, que esses anexos deve constar, deve trazer informações, ok? Seguindo, quando nós falamos aqui, vamos falar um pouco aqui da entidade, só falar é importante que cada entidade ela realize o seu inventário, tá? Conferência e fechamento. As entidades como o RPPS, autarquia, Câmara, Prefeitura, e também acrescentei aqui que existem situações aí de empresas estatais e consórcio também, ok? A prefeitura, o executivo, ele consolida todas essas informações. A Câmara, o Legislativo, ele faz o fechamento, ok? Mas é importante aqui destacar que tem ocorrido muitos erros, tá? Que erros são esses? Exemplo, a Câmara, ela, como ela tem um pequeno volume de movimento, ela acaba, de fato, né, fecha antes
e acaba enviando aí essas informações. E o que acontece? Inconsistências na consolidação das matrizes contábeis, tá ok? Então é muito importante aí que essa consolidação ela seja ela seja observada aí com muito rigor e que o fechamento seja também da mesma forma observada aí pelo pessoal do RPPS, Câmara, autarquia, quanto ao fechamento. Então, cada entidade ela deve fazer o seu inventário. Nós vamos comentar isso mais alguns minutos. Antes do fechamento, faz o inventário, confere antes do fechamento, tá ok? Aí sim você encaminha a, 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 para a prefeitura, onde será feito aí a consolidação de todas essas informações aí, tá ok? Destaca então que o município ele fica responsável pela consolidação do balanço final, beleza? Vamos lá? Seguindo aqui, vem inventários físicos e financeiros. É necessário para o processo de encerramento do exercício, sim ou não? Gente, inventário financeiro e físico não somente é necessário, como é de suma importância que se faça o inventário. Inventário na tesouraria, sim, sim, isso mesmo. Inventário na tesouraria. Também o inventário tributos. É muito importante esse inventário no setor de tributos. Também o inventário no setor de almoxerifado. Inventário no patrimônio. Inventário também no departamento pessoal. Inventário aí no setor de contratos e licitações. Isso é muito importante para que você inicie aí o exercício de 2026 com toda a transparência e segurança aí na tua caminhada de 2026 aí, ok? Então fica aí a nossa recomendação de modo que seja feito de forma eficiente, aonde você pode trazer segurança para a execução do seu orçamento de 2026. Legal? Seguindo aqui, essa normatização, o que trata essa normatização? Normatização dos procedimentos para encerramento do exercício de 25. O que trata? Trata-se de diretrizes passo a passo a serem seguidas por todos os órgãos e entidades da administração pública, responsáveis pela produção de informações, contendo aí um cronograma, essa instrução, essa normatização aí, um decreto para o executivo, resolução para o legislativo, ela deve conter aí um cronograma e datas de limite de entrega dos relatórios para o encerramento do exercício. Isso é muito importante, isso é fundamental, tá ok? Então essa normatização ela pode ser feita pelo executivo através de decretos, pelo legislativo através da resolução. E eu também trouxe aqui, ó, se a lei municipal, ou melhor dizendo, se a lei do controle interno estabelecer, precisa observar, cada município deve observar aí a sua lei, a lei do controle interno, porque alguns controle interno cabe aí ao controle interno aí disponibilizar aí de instrução normativa aí para o encerramento do exercício, ok? Então, observe a sua lei municipal, que ela fala sobre o encerramento, a lei municipal do controle interno, o que ela estabelece, o que ela prevê acerca aí do encerramento do exercício. Ok, controlador? Muito bem. Prazos finais. Veja bem, essa normatização aí ela deve trazer prazos finais para os inventários e o levantamento das informações. Olha, isso é importante, por conta disso que eu comentei aqui logo no início, que essa normatização aí, por conta disso que esse encerramento contábil do exercício, ele já começou, ele já está em andamento, ele já deve. Veja aí, quais são os prazos para os inventários?
Quais são os levantamentos das informações que esse decreto, que essa normatização deve conter? Ela deve trazer aí o prazo para a conciliação das contas bancárias. Muito importante isso aí, conciliação bancária. Conciliação bancária aí, que encerramento do exercício deve se observar aí, então é, deve se fazer aí o inventário aí das contas bancárias, conciliações, tá ok? Também de estoque de materiais almoxerifado, fazer a conferência, fazer aí o levantamento, esses números aí, ele deve conferir aí com, com a contabilidade. Também bens móveis, deve-se fazer o levantamento aí, o inventário físico para encerramento do exercício quanto aos bens móveis. Quanto aos imóveis, já é um pouco mais, pouco não, é difícil, mas deve aí a equipe aí, a comissão, deve levantar aí informações aí e informar aí o setor contábil. Contratos e parcelamentos, olha aí, licitação aí, ou mesmo aquele pessoal responsável aí por contratos, né? Deve aí levantar, fazer o inventário de contratos, o que se encerrou em 2025, o que vai se prosseguir e quais são, e também quanto aos parcelamentos, isso é importantíssimo. E nós temos também aqui outra informação que deve constar, é os créditos a receber, né? São os créditos a receber da União e do Estado. Deve-se fazer esse levantamento aí, pessoal do convênio, tá? Fazer esse levantamento aí. Inventário dos saldos orçamentários. Inventário dos saldos orçamentários e a verificação dos créditos adicionais abertos durante o exercício. Veja isso aí, olha, isso aqui é importante para que afaste apontamentos do Tribunal de Contas. Tem ocorrido aí muito apontamento do Tribunal de Contas acerca aí da verificação dos créditos adicionais, tá? Abertos durante o exercício. Então é necessário aí que façam um levantamento aí, tá? Restos a pagar, um outro ponto que é necessário, super. Observem aí a questão desse levantamento aí do restos a pagar, créditos a receber tributários e não tributários. Pessoal aí da tributação, setor de tributos aí. Também o pessoal aí da dívida ativa não tributária e tributária. Então fica aí. Importante que se faça esse levantamento aí, que esses números se conversem aí com a contabilidade, tá joia? Também tem os depósitos judiciais, tá ok? E por fim aqui, comenta-se também aí como nós comentamos, do inventário lá no departamento pessoal do recurso humano, que é super importante isso aí, tá? O reconhecimento por competência, férias, 13º de férias, encargos, ok? E mais. Seguindo, nós temos também a normatização, nós temos também que prever nessa normatização a questão dos procedimentos em relação à receita e à despesa. Veja bem, data limite para registrar as receitas de rendimentos e demais receitas na competência. Data limite para autorização de compras. Data limite para autorização de compras. Isso é, destaco aí, questão aí de municípios que estamos aí no mês de novembro e daqui uma semana. Então é importante que tenha essa data limite aí para autorização de compras e serviços. Data limite para empenhar e liquidar. Transferências das despesas que não podem ser liquidadas, mas que pertencem ao exercício para fazer a liquidação. Data limite para pagar e apurar disponibilidades financeiras por fonte de recurso. Data e limite para cancelamento de restos a pagar. Data e limite para inscrição de restos a pagar. Então essas informações aí, ela deve constar
nesse decreto, nessa resolução, positivo. Seguindo, normatização também deve observar quanto a transferências voluntárias. Você aí que é do convênio, é importante que se levanta aí o que vocês têm aí a receber, transferências aí voluntárias. Importante que se levante aí também as operações de créditos já contratadas e também as não liberadas, ok? Também FNDE, SUS, assistência social, salário e educação, ok? Então observe isso aí também, deve constar, deve trazer aí também essa normatização deve prever essas informações referente aos valores a receber da União e do Estado, ok? Por fim, nós estamos aqui chegamos, né, ao final de mais um Fique por Dentro, mas antes eu não posso deixar de convidar aqui o nosso técnico, Guilherme. É com você, Guilherme. E por que não melhor encerrar o vídeo a não ser falando de encerramento? É por isso que a GEPAN está preparando um curso presencial sobre encerramento do exercício, demonstrações contábeis e ranking da contabilidade nos dias 1 e 2 de dezembro, primeira, segunda e terça-feira, lá na cidade de Campos do Jordão. Então, você auditor, contador, controle interno ou você servidor público que está envolvido no tema, ainda está preocupado, não está preparado totalmente para esse encerramento, já se inscreva lá no nosso site, as inscrições são limitadas. Não perca, estamos preparando uma super capacitação na bela cidade de Campos do Jordão com o professor César Maus e participação do anfitrião e diretor da GEPAN, Antônio Moreno. Aguardamos todos vocês lá. Este foi mais um quadro Fique por Dentro e até a próxima.